Jeová concluiu nesta sexta-feira a criação dos céus, da terra e todos os seres que neles habitam. Boa noite, está no ar o Jornal Chamão. É uma obra incomparável, um autêntico lar em que o homem, feito à imagem e semelhança do próprio Criador, coabita com diversos animais. É o culminar da criação da terra e tudo que neles habita. Nesta, que certamente será conhecida como a Semana da Criação. No princípio, o Senhor criou os céus e a terra, que era escura, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No primeiro dia, disse Deus, haja luz, e houve luz. Do mesmo modo, no segundo dia, Deus cria os céus e o firmamento. No terceiro dia, criou os continentes e os oceanos, ordenando que se ajuntassem num só lugar as águas que estão abaixo do céu e que aparecesse a parte seca. Neste dia, criou também o Senhor as ervas verdes e as frondosas árvores. No quarto dia, Deus cria o sol e a lua. No quinto dia, criou os peixes e as aves, ordenando que as águas se enchessem de seres vivos segundo as suas espécies e que voassem as aves sobre a face da terra. No sexto dia, criou Deus, através de sua palavra, os animais terrestres. Contudo, neste dia, um ser mereceu especial atenção e privilégio. Deus formou o homem do pó da terra, o criando à sua imagem e semelhança. E desta forma, o grande Jeová lançou os fundamentos da terra, ornamentou o mundo inteiro nas mais altas galas de beleza, encheu de coisas úteis ao homem e em 6 dias a grande obra da perfeita criação tinha sido concluída. E ainda sobre a criação, Jeová Deus abençoou o dia de hoje, o sábado, 7º dia da criação, e o santificou. Hoje, o 7º dia da Semana da Criação, Deus olhou com satisfação para as obras de suas mãos. Tudo era perfeito, digno de seu autor divino, e ele descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade. Depois de repousar no dia 7º, Deus o santificou e o guardou à parte como dia de descanso para o homem. Seguindo o exemplo do Criador, é desígnio de Deus que o sábado encaminhe a mente dos homens à contemplação de suas obras criadas. A guarda do sábado se torna então um ato de reconhecimento, submissão e adoração ao Deus Criador. O sábado, dado à família humana como um laço eterno com o seu Criador. Era um anjo de luz que habitava com o próprio Criador, se rebelou contra o Senhor e se tornou diabo Satanás. Vamos agora acompanhar uma reportagem sobre a queda de Lúcifer. Lúcifer no céu, ante a sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, reafirma honra especial a seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, deveria ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais.
Lúcifer estava invejoso do enciumado de Jesus Cristo. Quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos. Tinha uma missão especial a executar. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com prazeroso entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado ante ele? Ele deixou a imediata presença do Pai insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulado de seu real propósito, convocou as hostes angélicas, introduziu seu assunto, que era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim. Declarou que os que tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a seguir e obedecer à sua voz. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes discutiram calorosamente por reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes porque não podiam investigar sua insondável sabedoria e averiguar o seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com tal ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do filho. Os anjos, que eram leais e sinceros, procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade do Criador. E com fortes razões tentaram convencer Lúcifer que não lhe cabia menos honra agora. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados, e suave, amorosa autoridade até o presente não tinha sido questionada, e que ele não tinha dado ordens que não fossem uma alegria para a hoste celestial executar. Os anjos choraram. Ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar a seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois, até então, tudo fora paz e harmonia. E que podia ocasionar esta voz discordante e rebelde? Lúcifer recusou a ouvi-los. Então, voltou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Estes anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer estava bem sucedido em seu esforço. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à sua frente. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus, introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas seu filho ele revelaria seus propósitos secretos. A felicidade da hoste angélica consistia em sua perfeita obediência à lei. Cada um tinha seu trabalho especial designado. E antes da rebelião de Satanás, existira no céu perfeita ordem e ação harmônica. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, e seus anjos leais empenharam-se no conflito com o grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele.
o Filho de Deus e os anjos verdadeiros e leais prevaleceram, e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Toda a hoste celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltara a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. E assim, Lúcifer, que era outrora amável e agraciado, se tornou o diabo Satanás, que arrastou a terça parte dos anjos do céu e se empenha em trazer tristeza, desgraças e vergonha ao justo governo do nosso Criador. E com esta peça de reportagem, encerramos nosso programa com a ciência de que existe apenas um Deus, e toda criatura deve se curvar e prostrar ao único digno de louvor, o Jeová Deus. Até a próxima.